Vamos continuar com o estudo da Lei 8069 de 90, sobre o aspecto das medidas de proteção. Então, vamos lá. Questão 109, pelo aspecto biopsicológico etário, se a criança ou adolescente praticasse crime, entraria esse nas excludentes de culpabilidade que está previsto em qual artigo do Código Penal? Então, vamos ver que a questão aqui dos inimputáveis, que está previsto no artigo 27 do Código Penal, e por uma teoria tripartida levaria à exclusão do próprio crime, já que o agente menor de 18 anos é considerado como um inimputável. Então, artigo 27, menores de 18 anos. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeito às normas estabelecidas na legislação especial. Legislação especial vai ser aqui a Lei 8069 de 90, que vai estabelecer as medidas necessárias para a punição não de crime, porque esses não cometem crime, como a própria lei fala. Aqui são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, portanto, eles vão responder por ato infracional. Então, ato infracional, menores de 18 anos. Maiores de 18 anos, se for ali o caso, que será analisado pelo aspecto do crime. Então, é um critério biopsicológico etário, pela perspectiva da sua vulnerabilidade e também pela perspectiva biológica etária. A partir de 18 anos é que se pode, então, responder por crimes. Os menores de 18 anos, eles responderão por atos infracionais que estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. As formas também de sancionamento administrativo será utilizada aqui as normas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Se a criança ou adolescente não respondem por infração penal, qual a natureza do ato infracional por eles praticados? Não há infração penal, por quê? Porque é uma excludente, segundo a teoria tripartite, há uma excludente de culpabilidade pela inimputabilidade, e se há essa excludente, logo não haverá crime. Então, a natureza do ato infracional é uma natureza meramente administrativa e é uma medida socioeducativa. Natureza o quê? De pena? Não, natureza pedagógica. São medidas de proteção. Se não é possível aplicar pena à criança e ao adolescente, logo eles não devem responder perante a justiça criminal. Qual a justiça especializada que deve processar os atos infracionais? Da justiça da infância e da juventude. No caso, justiça da infância e da juventude, que será o que? A justiça especial a tratar dos atos infracionais e a garantir os direitos da criança e do adolescente. Justiça da infância e da juventude. Se a criança ou adolescente, por uma questão etária, não tem capacidade de autodeterminação, por quais motivos serão aplicadas as medidas de proteção? Vamos ver aqui no artigo 98, por quais são os motivos, por quais motivos serão aplicadas as medidas de proteção. As medidas de proteção à criança e aos adolescentes são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Inciso 1, por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Inciso 2, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis. Inciso 3, em razão de sua conduta. As medidas de proteção, elas versam ali a conduta da própria criança, do adolescente, mas também a omissão, abuso dos pais e também perante a sociedade ou a omissão do Estado. A ação ou omissão aqui
que vai causar aqui um prejuízo para a criança ou adolescente. Nesses casos, haverá necessidade de aplicação de medida protetiva. Quais são os critérios considerados no momento da aplicação das medidas de proteção? Sem na aplicação das medidas levar-se-ão em conta a necessidade pedagógica, as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Então, a aplicação aqui dessa medida educativa pelo aspecto justamente o quê? Pedagógico, para fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Quais são os princípios que orientam as medidas específicas de proteção? São também princípios que regem a aplicação das medidas, então agora a gente vai perceber os princípios que vão reger a aplicação das medidas protetivas. Inciso 1, condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos. Crianças e adolescentes são os titulares dos direitos previstos nesta e em outras leis, bem como na Constituição Federal. Inciso 2, proteção integral e prioritária. A interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida nesta lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares. Princípio da proteção integral, princípio da criança e do adolescente enquanto sujeitos de direito, princípio da responsabilidade primária e solidária do poder público, que é o quê? A plena efetivação dos direitos assegurados à criança e ao adolescente por esta lei e pela Constituição Federal, salvo nos casos por esta expressamente ressalvados, é de responsabilidade primária e solidária das 3 esferas de governo, quais sejam União, Estados, municípios e junto aqui o Distrito Federal. Sem prejuízo da municipalização, o atendimento local, garantia ali da cultura local e do entendimento de como funciona a localidade, sem prejuízo da municipalização do atendimento e da possibilidade da execução de programas por entidades não governamentais. Interesse superior da criança e do adolescente, princípio do interesse superior da criança e do adolescente, que compreende a intervenção que deve atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo de consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto. Atendimento da criança de forma prioritária. Princípio da privacidade, a promoção dos direitos e a proteção da criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem, reserva de sua vida privada. Então, aqui nem tudo será dado publicidade, princípio da privacidade. Inciso 6, intervenção precoce. A intervenção das autoridades competentes deve ser efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida. Ou seja, intervenção precoce. Intervenção mínima, a intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente. Inciso 8, proporcionalidade e atualidade. A intervenção deve ser a necessária e adequada à situação de perigo em que a criança ou adolescente se encontrem ou se encontram no momento em que a decisão é tomada. Inciso 9, responsabilidade parental. A intervenção deve ser efetuada de modo que os pais assumam os deveres com a criança e o adolescente. Então, vemos aqui a proteção integral não só pelo âmbito do Estado, da comunidade, da sociedade, mas também pela responsabilidade da família, responsabilidade parental. Inciso 10, prevalência da família na promoção de direitos e na proteção da criança e do adolescente. Deve ser dada prevalência às medidas que os mantenham ou reintegrem na sua família natural. Prevalência o quê? Da família natural, prevalência da família, ou extensa, que é aquela também que tem um grau de parentesco e de afeto, ou, se isso não for possível, que promova a sua integração em família adotiva.
Inciso 11, obrigatoriedade da informação. A criança e o adolescente respeitado o seu estágio de desenvolvimento e capacidade de compreensão, seus pais ou responsável devem ser informados dos seus direitos, dos motivos que determinaram a intervenção e da forma como esta se processa. Inciso 12, oitiva obrigatória e participação, princípio democrático. A criança e o adolescente em separado ou na companhia dos pais de responsável ou de pessoa por si indicada, bem como seus pais ou responsável, têm direito a ser ouvidos e a participar nos atos e na definição da medida de promoção dos direitos e de proteção, sendo sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária competente. Então, a ajuda de todos os lados, oitiva e participação de todos os lados para encontrar a melhor solução específica para aquele caso concreto, sobre aquela dimensão de identidade, cultura, localidade e tudo que está ali para preservar realmente a criança enquanto sujeito de direitos. Então, vamos colocar aqui os princípios. São esses os princípios que vão reger as medidas de proteção. Em caso de necessidade de aplicação das medidas educativas, quais poderão ser as providências a que devem ser tomadas? Aqui as providências que devem ser tomadas, a gente vai encontrar no artigo 101 do ECA, artigo 101, verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. Artigo 98, das medidas protetivas, que devem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente. Então, são medidas específicas de proteção. E aí deve ser observado o quê? As seguintes medidas: encaminhamento aos pais, o responsável, mediante termo de responsabilidade. Inciso 2, orientação, apoio e acompanhamento temporários. 3, matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental. 4, inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente. Então, vamos aqui ver uma rede de apoio para que essa criança seja reinserida e garantido, assim, a sua estabilidade, requisição de tratamento médico, psicológico, psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. Inciso 6, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. Inciso 7, acolhimento institucional. Inciso 8, inclusão em programa de acolhimento familiar. Inciso 9, colocação em família substituta. São todas essas verificações aqui no âmbito das medidas de proteção. Chamar a família e, no último caso, colocar a criança em família substituta. Matrícula, frequência, hospitalização se necessário, tratamento psíquico. Todas essas são medidas aqui protetivas. Quais são as medidas utilizadas como forma de transição para a reintegração familiar? Então, forma de transição, a criança ali está retirada do âmbito da família de forma agora provisória e vai aqui ser medidas para reintegração familiar. Então, vamos ver aqui. O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição para a reintegração familiar, ou não sendo este possível, para colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade. Então, o acolhimento institucional e o acolhimento familiar, que são aqui medidas provisórias e excepcionais, quer dizer, retirada da criança do seio da família, e assim é necessário ver e perceber essas medidas como medidas drásticas e como forma apenas de transição para novamente reintegrar a família, ou se não for mesmo possível, com todas as medidas que vão ser aqui tomadas, aí sim a aplicação de outra medida drástica também, que é a colocação da criança na família substituta. Encontramos aqui a resposta
as medidas utilizadas como transição aqui para reintegração familiar, que é a medida de acolhimento institucional e acolhimento familiar. Quem tem a competência para o afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar? Em regra, o juiz. Vamos ver se tem isso aqui. Sem prejuízo da tomada de medidas emergenciais para a proteção de vítimas de violência ou abuso sexual e das providências que alude o artigo 130 desta lei, o afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar é de competência exclusiva da autoridade judiciária e implicará na deflagração, competência exclusiva da autoridade judiciária e implicará na deflagração a pedido do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse de procedimento judicial contencioso no qual se garanta aos pais ou ao responsável legal o exercício do contraditório da ampla defesa. A autoridade judicial, que vai ser ela vai ser deflagrada, que esse pedido vai ser deflagrado pelo Ministério Público ou quem tenha legítimo interesse pelo procedimento judicial contencioso. O que é o guia de acolhimento? O que é isso? Guia de acolhimento. A guia de acolhimento, na verdade, não é o guia, é a guia de acolhimento, é o documento. Então, a guia é o documento, vamos escrever aqui com a letra maior. O que é isso? Guia de acolhimento. É o documento exigido para se dar início ao quê? Ao acolhimento na instituição. Isso através de quê? Através desse documento, o juiz, ele vai fazer o quê? Ele pode analisar e determinar a necessidade da medida que está ali prevista no artigo 101, parágrafo 3º, da medida de proteção. É um documento que vai ser o guia de acolhimento. O que constará no guia de acolhimento? Vamos aqui para a lei, artigo 101. Guia de acolhimento, vamos ver onde que está aqui, 101. Verificada qualquer hipótese do artigo 98, aí coloca aqui parágrafo, agora sim, parágrafo 3º, incisos aqui. Crianças e adolescentes somente poderão ser encaminhadas às instituições que executam programas de acolhimento institucional, governamentais ou não, por meio de uma guia de acolhimento expedida pela autoridade judiciária, na qual obrigatoriamente constará, dentre outros. Então, aqui, o que deve constar nesse documento? Não entra aqui, em regra, dentro dessa instituição se não tiver essa guia de acolhimento. Então, somente poderão ser encaminhadas as instituições que executam programas de acolhimento institucional, governamentais ou não, por meio de uma guia de acolhimento expedida pela autoridade judiciária, na qual obrigatoriamente constará. Então, no âmbito criminal, a gente vê um mandado ali de prisão e aqui a gente está vendo uma guia de acolhimento institucional, no qual obrigatoriamente constará, dentre outros, inciso 1, sua identificação e qualificação completa de seus pais ou de seu responsável, se conhecidos. Inciso 2, o endereço de residência dos pais ou do responsável com pontos de referência. Inciso 3, os nomes de parentes ou de terceiros interessados em tê-los sob sua guarda. Inciso 4, os motivos da reiterada ou da não reintegração ao convívio familiar. Então, isso é a guia de acolhimento, é um documento.
O que visa o plano individual de atendimento elaborado pela entidade de acolhimento? Então, tem um plano de acolhimento, tem que planejar esse acolhimento. Para quê? Para que essa criança saia de lá protegida. Imediatamente após o acolhimento da criança ou do adolescente, a entidade responsável pelo programa de acolhimento institucional ou familiar elaborará um plano individual de atendimento visando a reintegração familiar, ressalvada a existência de ordem escrita e fundamentada em contrário de autoridade judiciária competente, caso em que também deverá contemplar sua colocação em família substituta, observada as regras e princípios desta lei. Então, é isso aqui. Imediatamente após o acolhimento, é necessário esse plano, a elaboração desse plano individual de atendimento, que visa o que? A reintegração familiar, esse passo a passo para que realmente a família esteja o que? Preparada para reintegração dessa criança. Então, vamos colocar isso aqui. Quem será responsável pela elaboração do plano individual do atendimento? O plano individual será elaborado sob a responsabilidade de equipe técnica do respectivo programa de atendimento e levará em consideração a opinião da criança ou do adolescente e a oitiva dos pais ou do responsável. Então, deve levar em conta tudo isso aqui. E também quem é responsável é a equipe técnica do respectivo programa de atendimento. É aquela entidade, seja uma ONG, seja uma entidade governamental. Então, eles devem preparar um plano de acolhimento. O que deve constar no plano individual? Constarão no plano individual porque deve ser que entendida sob a perspectiva individual específica de cada criança, constarão no plano individual, dentre outros, inciso 1, os resultados da avaliação interdisciplinar, vários grupos, seja aqui um grupo de médicos, psicólogos, assistentes sociais, toda essa avaliação numa perspectiva interdisciplinar. Inciso 2, os compromissos assumidos pelos pais ou responsável. E 3, a previsão das atividades a serem desenvolvidas com a criança ou com o adolescente acolhido e seus pais ou responsável, com vista na reintegração familiar ou caso seja esta vedada por expressa e fundamentada determinação judicial. Então, no caso, para ser aqui vedada essa previsão de atividades da criança com os responsáveis, deve ter o quê? Expressa determinação judicial. As providências a serem tomadas para sua colocação em família substituta sob direta supervisão da autoridade judiciária. Então, deve haver que a supervisão da autoridade judiciária. Parágrafo 7º, o acolhimento familiar institucional ocorrerá no local mais próximo à residência dos pais ou do responsável e como parte do processo de reintegração familiar, sempre que identificada a necessidade, a família de origem será incluída em programas oficiais de orientação, de apoio, de promoção social, sendo facilitado e estimulado o contato com crianças ou com adolescentes acolhidos. Então, aqui a previsão do plano individual. E o que vai constar nesse plano, nós vemos aqui nesses incisos. É isso que vai constar no plano, então vamos para frente. Em qual local ocorrerá o acolhimento familiar ou institucional? Local. Ocorrerá no local mais próximo à residência dos pais ou do responsável, e como parte do processo de reintegração familiar, sempre que identificada a necessidade, a família de origem será incluída em programas oficiais de orientação, de apoio, de promoção social, sendo facilitado e estimulado o contato com a criança ou com o adolescente acolhido. Então, o âmbito vai ser o âmbito mais próximo da família da criança. Quem deve ser comunicado nos casos de verificação de possibilidade de reintegração familiar?
Esse é um trabalho interdisciplinar de várias redes aqui de apoio que vai aqui comunicar ao juiz essa possibilidade de reintegração dessa criança à família de origem. Vamos ver isso no parágrafo 8º, verificada a possibilidade de reintegração familiar, o responsável pelo programa de acolhimento familiar institucional fará imediata comunicação à autoridade judiciária, que dará vista ao Ministério Público pelo prazo de 5 dias, decidindo em igual prazo. Então, o Ministério Público, ele também deve se manifestar no prazo de 5 dias. Qual órgão receberá relatório fundamentado em caso de impossibilidade de reintegração da criança ou do adolescente à família de origem? Então, não há possibilidade de reintegração. E aí? O que devemos fazer? E aí, o que devemos fazer nesse caso? Impossibilidade de reintegração da criança ou do adolescente à família de origem, após o seu encaminhamento a programas oficiais ou comunitários de orientação, apoio e promoção social, será enviado relatório fundamentado a quem? Ao Ministério Público, no qual conste o que? A descrição pormenorizada. Então, deve ter aqui uma descrição pormenorizada das providências tomadas e a expressa recomendação subscrita pelos técnicos da entidade ou responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar para a destituição do poder familiar ou destituição da tutela ou guarda. Então, aqui não é possível essa reintegração da criança à família. Infelizmente, se esse foi o diagnóstico, então o Ministério Público deve ser comunicado em relatório fundamentado de forma pormenorizada. Então, aqui, Ministério Público, a gente tem que ter essa figura nesse caso. Artigo 126, qual o prazo do Ministério Público para o ingresso com a ação de destituição de poder familiar? Nós vemos o quê? Que foi impossível que essa família reintegrasse essa criança. Então, nesse caso, há aqui um prazo para o Ministério Público entrar com a ação de destituição do poder familiar. Nesse caso, recebido o relatório do Ministério Público, terá o prazo de 15 dias para o ingresso com a ação de destituição do poder familiar, salvo se entender necessária a realização de estudos complementares ou de outras providências indispensáveis ao ajuizamento da demanda. Então, nesse caso, prazo de 15 dias para entrar com a ação de destituição de poder familiar. 127, quem deverá atualizar cadastro contendo informação sobre as crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar e institucional. Então, aqui há necessidade de quê? De atualizar esse cadastro. Haverá um cadastro, como há lá no sistema penal, um cadastro no Conselho Nacional, que tem esse controle de quem? De quem está preso. Nesse caso aqui, não há prisão, não há pena, não há crime, mas há um acolhimento ali institucional e um acolhimento, se for necessário, aqui para fins de proteção da criança, acolhimento familiar. Nesse caso de acolhimento, onde será aqui o cadastro contendo as informações sobre esse acolhimento? A autoridade manterá em cada comarca ou foro regional um cadastro contendo informações atualizadas sobre as crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar institucional sob sua responsabilidade, com informações pormenorizadas sobre a situação jurídica. Então, aqui vai ser o quê? Essas informações devem ser atualizadas e onde irá aqui ter essa informação na comarca ou foro regional. Um cadastro que contendo informações atualizadas sobre a criança e adolescente em regime de acolhimento institucional, sob sua responsabilidade, com informações pormenorizadas sobre a situação jurídica de cada um, bem como as providências tomadas para sua reintegração familiar ou colocação em família substituta em qualquer modalidade prevista no artigo 28 desta lei.
Quais órgãos devem ter acesso a esse cadastro? Terão acesso ao cadastro o Ministério Público, o Conselho Tutelar, o órgão gestor da assistência social e os conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente e da assistência social, às quais incumbe deliberar sobre a implementação de políticas públicas que permitam reduzir o número de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e abreviar o período de permanência em programa de acolhimento. Todos estes terão acesso a esse cadastro, todos esses órgãos, e tem a finalidade de colaborar aqui para a integração familiar, no caso. Qual o procedimento para regularização de registro civil quando necessário? A gente sempre lembra de adoção aqui no caso de regularização, mas pode ser que essa criança não tenha a devida regularização nem mesmo de seu nascimento. Então, aqui nós podemos ver através da lei, artigo 102, que as medidas de proteção de que trata este artigo serão acompanhadas da regularização do registro civil. Parágrafo 1º, verificada a inexistência do registro anterior, o assento de nascimento da criança ou adolescente será feito à vista dos elementos disponíveis mediante requisição da autoridade judiciária. Parágrafo 2º, os registros e certidões necessários à regularização de que trata este artigo serão isentos de multas, custas e emolumentos, gozando de absoluta prioridade. Parágrafo 3º, caso ainda não definida a paternidade, será deflagrado procedimento específico destinado à sua averiguação, conforme previsto na Lei 8560 de 92. Nas hipóteses previstas no parágrafo 3º deste artigo, é dispensável o ajuizamento de ação de investigação de paternidade pelo Ministério Público. Então, aqui a gente vai ver no artigo 102 as necessidades que levam a essa regularização de registro civil. Vamos colocar aqui. Agora entramos na prática de ato infracional pelo adolescente. O que é ato infracional? Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção. Então, a conduta prevista como crime ou contravenção. Significa que no momento que o adolescente pratica o crime ou contravenção, ele está praticando crime ou contravenção? Não. Ele está praticando aquela descrição daquela conduta, um fato típico, porém, não é crime, sim, um ato infracional, porque são inimputáveis. Aqui estamos falando de sanções administrativas, no campo administrativo, portanto, cometem, como o próprio nome diz aqui, atos infracionais. São condutas típicas que são punidas administrativamente. Qual o critério biológico etário de inimputabilidade no ECA? São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às medidas previstas nesta lei. Então, inimputáveis até 18 anos. Critério biológico, psicológico, por um critério de autodeterminação dessas pessoas não ser um critério ali, uma autodeterminação completa, e etário por conta da questão da idade. 132. A superveniência da maioridade penal interfere na apuração do ato infracional? Não. Aqui, vamos ver aqui uma jurisprudência. Súmula número 605, a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional, nem na aplicabilidade da medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos. Essa é a súmula, e vamos ver, então, o artigo, o parágrafo. Então, a superveniência, o menor cometeu ali
um ato infracional. Então, é necessário ver essa infração do momento em que ele foi cometido, mesmo que ele veio a ter aqui uma maioridade posteriormente a esse ato infracional, nós devemos ver o quê? A infração no momento em que esse menor tinha aqui uma menoridade mesmo, na verdade, no momento em que ele era inimputável. E aqui vamos ver o artigo 104, são penalmente inimputáveis. Para os efeitos desta lei, deve ser considerada a idade do adolescente a data do fato. Se ele tem ali, ele é maior de 18 anos e está cumprindo uma sanção administrativa pelo ato infracional, necessário ver esse adolescente pela perspectiva dos inimputáveis. Por quê? Porque essa visão é tida no momento da data do fato e não posteriormente. Quais são as medidas tomadas no caso de ato infracional praticado por criança? Aí já é diferente, né? Porque criança, o ato infracional praticado por criança corresponderão às medidas previstas no artigo 101. No artigo 101 vem com as medidas educativas protetivas. Então, medidas de proteção. Aqui, 101. Aí vai ser aquela questão, encaminhamento, orientação, matrícula e frequência, inclusão de serviços e programas oficiais, são medidas de proteção. Medidas específicas de proteção, vai ser analisado o artigo 101. No caso de crianças. Crianças até 12 anos incompletos. Dos direitos individuais, qual a possibilidade da imediata privação de liberdade do adolescente? Nenhum adolescente será privado de sua liberdade se não em flagrante delito, na verdade não de delito, mas de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Então, são as duas possibilidades, por conta do flagrante e por conta da ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. A apreensão de adolescente, o local onde se encontra recolhido deve ser comunicado à autoridade judiciária? Lógico, deve ser sim. No momento ali da apreensão, posteriormente a essa apreensão que deve ser feita comunicação à autoridade judiciária. Então, aqui a gente vê isso no artigo 107, a apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão incontinenti comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. Qual o prazo máximo de internação caso ocorra antes da sentença? A internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Seria como se fosse aqui uma cautelar. Prazo máximo, 45 dias de internação. Poderá haver compulsória do adolescente civilmente pelos órgãos policiais? A questão compulsória da identificação civil do adolescente pelos órgãos judiciais aqui. Então, vamos ver artigo 109. Adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais de proteção e judiciais, salvo para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada. Então, aqui, se o cidadão tem aqui documentos civis, que são documentos que aparentam pelo menos uma licitude, ele não será identificado de outra forma, será identificado de forma civil, pelo documento de identidade.
Das garantias processuais, artigo ou outro documento com foto que esteja aqui na lei de identificação civil da pessoa. Artigo 138. Agora a gente vai falar do quê? A gente vai falar das garantias processuais. Artigo 138, questão 138, no caso de ato infracional, quais são as garantias processuais do adolescente? Então, ele cometeu um ato infracional, será que ele tem direito a advogado? Ele tem direito, então vamos ver os direitos dele, no caso do adolescente. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. Será que ele tem direito à identificação da autoridade que efetuou essa medida de apreensão? Vamos ver, artigo 111, são assegurados ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias. Inciso 1. Pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional mediante citação ou meio equivalente. Inciso 2. Igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa. Inciso 3. Defesa técnica por advogado. Inciso 4, assistência judiciária gratuita e integral, aqui assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados na forma da lei. Inciso 5, direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. Inciso 6, direito de solicitar a presença de seus pais ou responsáveis em qualquer fase do procedimento. Todos esses são direitos e garantias processuais. Visto isso, a gente passa para as medidas socioeducativas. Questão 139. Quais são as medidas socioeducativas? Quais são medidas socioeducativas? O que é isso? Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 1, advertência. 2, obrigação de reparar o dano. 3, prestação de serviço à comunidade. 4, liberdade assistida. 5, inserção em regime de semi-liberdade. 6, internação em estabelecimento educacional. E 7, qualquer uma das previstas no artigo 101, inciso 1 a 6. Aquilo ali são medidas de proteção. Então, as medidas socioeducativas são todas essas: advertência, obrigação de reparar dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional e também as medidas que estão ali previstas que devem ser aplicadas, principalmente às crianças, que estão no artigo 101, incisos. Aqui, medidas socioeducativas, quando o adolescente comete aqui um ato infracional. Então, essas são as medidas socioeducativas. Quais são as circunstâncias que devem ser consideradas no momento da fixação da medida socioeducativa? A medida aplicada aqui vai levar em conta, como se fosse ali no artigo 59 do CP, mas aqui não aplica a legislação penal, mas também considera as circunstâncias, a personalidade do agente. Então, a medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. Tudo isso deve ser levado em conta. Poderá ser admitido trabalhos forçados? Isso já está na Constituição como vedado. Trabalho forçado não pode. Da advertência. No que consiste a advertência? A advertência consistirá em admoestação verbal que será reduzida a termo e assinada. Então, o juiz vai admoestar
verbalmente o sujeito, para que ele não volte a cometer o ato infracional. Próximo. Na obrigação de reparar o dano, essa obrigação é uma obrigação de direito civil. A gente nota que aqui a característica dessa reparação ela é de origem administrativa, mas também civil. No caso de atos infracionais, como funciona a reparação do dano? Da obrigação de reparar, em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima. Parágrafo único. Havendo manifesta impossibilidade, a medida poderá ser substituída por outra adequada. Então, aqui há, sim, a necessidade de reparação do dano. A prestação de serviço à comunidade, no que consiste a prestação de serviço à comunidade? A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral por período não excedente a 6 meses, junto a entidades, período não excedente a 6 meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. Parágrafo único. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo ser cumprida durante jornada máxima de 8 horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a frequência à escola ou a jornada normal de trabalho. Como serão atribuídas as tarefas concernentes à prestação de serviço à comunidade, segundo a singularidade aqui do sujeito que vai cumprir, do adolescente que vai cumprir. Então, tem que ver as aptidões do adolescente para que ele possa cumprir as medidas aqui adequadas de prestação de serviço à comunidade. Quando será adotada a liberdade assistida? Liberdade assistida. A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. Então, às vezes é necessário uma liberdade, mas colocar ali uma pessoa, um orientador. Por isso, liberdade assistida. E vamos aqui para o próximo. Qual o prazo mínimo para fixação da liberdade assistida? Então, aqui a autoridade designará a pessoa capacitada para acompanhar o adolescente. Isso é liberdade assistida. O prazo máximo aqui da liberdade assistida na verdade, é fixado aqui pelo prazo mínimo de 6 meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público Defensor. Então, não tem prazo máximo, é prazo mínimo de 6 meses, a liberdade assistida. Como se fosse aqui um tratamento que não pode ser menor do que o prazo de 6 meses. As medidas socioeducativas são aplicadas a adolescentes que cometem algum ato infracional. Estão previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. No caso de liberdade assistida, a autoridade designará a pessoa capacitada para acompanhar o caso, servidores da assistência social, educação, saúde, esporte, cultura e defesa social, que trabalham diariamente com os jovens que cumprem medidas socioeducativas. A pedagogia da presença é o núcleo nessa empreitada educativa. Nesse caso, qual é o papel do orientador diante do adolescente que cumpre essa medida? Então, aqui vai ser nomeado um orientador, por isso que é uma liberdade assistida, e o papel dele vai estar presente aqui no artigo 119 da Lei 8069 de 90, artigo 119, incumbe ao orientador, com apoio e supervisão da autoridade competente,
a realização dos seguintes encargos, entre outros. Inciso 1, promover socialmente o adolescente e a sua família, fornecendo-lhes orientação, então não só o adolescente, mas também sua família, fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência social. Inciso 2, supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo inclusive sua matrícula. Inciso 3, diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho. Inciso 4, apresentar relatório do caso. Então, temos aqui todas as medidas tomadas pelo orientador, que assessorar, vai ser um assessor aqui, vai assessorar o jovem adolescente do regime de semi-liberdade. A semi-liberdade é considerada uma medida intermediária, porque apesar de não privar, então ele não vai ser internado, mas esse é uma semi-liberdade. Apesar de não privar inteiramente o adolescente da liberdade, altera a sua relação com o meio. Ela consiste em colocar o adolescente em uma casa de internação durante os dias da semana para o cumprimento de atividades pedagógicas formativas. E aqui pergunta, como deve ser determinado o regime de semi-liberdade? Então, vamos aqui conhecer o regime de semi-liberdade. Artigo 120 do regime de semi-liberdade, então vamos ler o caput. O regime de semi-liberdade pode ser determinado desde o início ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial. Parágrafo 1º, são obrigatórias a escolarização e profissionalização, devendo, sempre que possível, ser utilizados os recursos existentes na comunidade. Então, aqui é necessário ver aqui a questão da comunidade, a questão do regime semiaberto, das atividades pedagógicas que serão aqui, darão início a uma transição do regime semiaberto para o regime aberto. Então, regime semiaberto. No caso do regime semiaberto, comporta prazo determinado para sua aplicação. Vamos ver que a medida não comporta prazo determinado. Ela é proporcional ali à necessidade, aplicando-se no que couber as disposições relativas à internação. Então, não há, isso aqui é muito importante saber que não há um prazo, que é um prazo aqui fechado, aplicando-se no que couber as disposições relativas à internação. Da internação, agora a medida mais drástica, no que constitui a medida de internação, vamos lá, constitui a internação medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. Então, isso que constitui a medida de internação, que é a medida mais drástica. Então, a gente viu a medida de prestação de serviço à comunidade, a medida de semi-liberdade e agora a medida de internação, que é a mais drástica de todas. Questão 152, quais são as características da medida de internação? Vamos para os parágrafos para entender as características da medida de internação. Será permitida a realização de atividades externas a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrária. A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada mediante decisão fundamentada no máximo de cada 6 meses, a cada 6 meses. Parágrafo 3º, em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá 3 anos. Parágrafo 4º, atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de semi-liberdade ou de liberdade assistida. Parágrafo 5º, a liberdade será compulsória aos 21 anos de idade. Parágrafo 6º, em qualquer hipótese, a desinternação será precedida de autorização judicial ouvido o Ministério Público. E parágrafo 7º, a determinação judicial mencionada no parágrafo 1º poderá ser revista a qualquer tempo pela autoridade judiciária. Então, aqui serão as características da medida de internação, podendo ser revista a qualquer tempo pela autoridade
no caso, autoridade judiciária. Quando é possível a aplicação da medida de internação? Então, vamos ver aqui. Medida de internação. A medida de internação só poderá ser aplicada quando? Então, somente aqui que é possível a aplicação de medida de internação, porque são casos mais graves. Inciso 1. Tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Inciso 2. Por reiteração no cometimento de outras infrações graves. E aqui é uma medida excepcional pelo inciso 3, por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. E aí a gente tem que perceber que o inciso 3 não é tão grave assim, porque ele cometeu outra infração, que não é uma infração tão grave, mas reiteradamente ele não cumpriu as medidas que eram medidas aqui aplicadas a ele, ao adolescente. E aí sim é necessária internação, mas esse o prazo, internação no prazo do inciso 3 deste artigo não poderá ser superior a 3 meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal. Então, a medida do inciso 3 é uma medida excepcional, será aplicada no prazo máximo de 3 meses, não superior a 3 meses. A medida de internação é para casos graves, violências graves, mediante o que? Grave ameaça ou violência à pessoa, ou por reiteração no cometimento de outras infrações que são infrações graves. Então, aqui temos como serão aplicadas as medidas. Vão ser aplicadas medidas nesses casos graves. Por isso, caso de internação, caso de privação da liberdade. No caso de medida de internação aplicada nos casos de descumprimento reiterado e injustificável da medida mais branda anteriormente imposta, neste caso, qual o prazo máximo? A gente viu que são 3 meses, que pode ser aplicada na medida de internação, contando que seja aqui para esse caso, o inciso 3, de descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. Então, o caso aqui, ele não poderá ser superior a 3 meses. O ato infracional surge como resultado negativo de uma somatória de fatores de risco. A pobreza, o trabalho infantil, a violência familiar, a ausência de supervisão efetiva de adultos, que são adultos responsáveis e cuidadores, a evasão escolar, o uso de drogas têm sido apontados e corroborados como fatores que potencializam a vulnerabilidade dos adolescentes. Neste sentido, a hipótese de aplicação da internação é a primeira medida a ser aplicada nos casos de atos infracionais praticados por adolescentes? Não é. É a última hipótese, realmente para casos graves, em nenhuma hipótese será aplicada internação havendo outra medida adequada. Primeiro, a gente vai ver medidas mais brandas, medidas que vão ser medidas que também vão trazer proteção e vão ser medidas que vão tratar o adolescente em seu problema que inicia ali pelas raízes. Então, aqui a gente vê que muitas vezes o ato infracional, ele surge como resultado de diversas circunstâncias que faltam medidas de políticas públicas, pobreza, trabalho infantil, violência familiar, ausência de supervisão efetiva dos adultos responsáveis e tudo mais, que gera uma vulnerabilidade e muitas vezes acaba por ocorrer o ato infracional. Então, a medida de internação é uma medida subsidiária, não é uma medida primeira. 156. Como deve ser cumprida a medida de internação? A internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescente em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecido rigorosa separação por critério de idade, compleição física e gravidade na infração. Até mesmo para evitar brigas, para evitar aqui competições e coisas que vão prejudicar esses adolescentes. Então, aqui achamos a resposta.
aplicação da medida de internação, será necessária a inserção de atividades pedagógicas? Sim. Durante o período da internação, inclusive provisório, serão obrigatórias as atividades pedagógicas. Então, essas crianças, na verdade, os adolescentes, eles vão ter aqui funções que devem ser desenvolvidas por medidas de cumprimento de atividades pedagógicas. Quais são os direitos do adolescente privado de liberdade? São direitos entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público, peticionar diretamente a qualquer autoridade, avistar-se reservadamente com o seu defensor, ser informado de sua situação processual sempre que solicitada, ser tratado com respeito e dignidade, permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio de seus pais ou responsáveis, receber visitas ao menos semanalmente, corresponder-se com os seus familiares e amigos, ter acesso aos objetos necessários à higiene e asseio pessoal, habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade, receber escolarização e profissionalização, realizar atividades culturais, esportivas e de lazer, ter acesso aos meios de comunicação social, receber assistência religiosa segundo a sua crença e desde que assim o deseje. E, inciso 15, manter a posse de seus objetos pessoais e dispor de local seguro para guardá-los, recebendo comprovante daqueles porventura que sejam depositados em poder da entidade. E 16, receber, quando de sua desinternação, os documentos pessoais indispensáveis à vida na sociedade. Tudo isso são os direitos daquele adolescente que vai estar ali privado da liberdade. Caso o adolescente não tenha bom comportamento, será possível a aplicação da penalidade de incomunicabilidade? Não, não pode ser aplicado a incomunicabilidade. Isso é uma medida que é extremamente autoritária, que não existe mais no nosso Estado democrático de direito. Em quais casos a autoridade judiciária poderá suspender temporariamente a visita ao adolescente, inclusive de pais ou responsáveis? Mais uma medida drástica. Então, aqui, a autoridade judiciária poderá suspender temporariamente a visita, inclusive de pais ou responsáveis, se existirem motivos o quê? Já que é uma medida séria, drástica, os motivos devem ser sérios e fundados de sua prejudicialidade aos interesses do adolescente. De quem é o dever de zelar pela integridade física e mental dos internos? Então, aqui é dever do Estado zelar pela integridade física e mental dos internos, cabendo-lhe adotar as medidas adequadas à contenção, de contenção e segurança. Então, o Estado é responsável até mesmo para não deixar aqui acontecer casos de suicídio. Então, é necessário essas medidas de segurança e de atendimento à integridade física e psicológica desses internos. Agora eu vou cortar esse vídeo para não ficar tão longo e depois nós vamos falar da remissão.